deixa a glória, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono do céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, ela levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és, tudo tu és pra mim. Nós estamos em Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9, 3 versos, que diz assim: maravilha-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Nós já ficamos bastante tempo nesses versos iniciais, mas eu não quero sair dele antes que algo fique claro, porque às vezes as pessoas me fazem perguntas pessoalmente, na internet, e se algo não estiver claro em nossa mente, todo estudo do livro de Gálatas será uma perda de tempo. Você vê que hoje nós queremos nos concentrar numa única palavra do apóstolo Paulo aqui, que é repetida 2 vezes. Por refletir o espírito da nossa época, nós temos uma grande dificuldade com esse livro, que é uma controvérsia, não é? Que é duro tantas vezes, mas que é tão claro. Paulo não tem uma preocupação aqui, eu diria, água com açúcar. Ele não tem uma preocupação aqui a respeito de uma vida espiritual melhor, de uma vida espiritual mais profunda, de uma vida espiritual maior. A preocupação do apóstolo Paulo é se você está em Cristo ou não. O tema aqui não é crescimento espiritual. O tema aqui é você saber se você realmente está em Cristo. Se uma igreja está realmente em Cristo. É por isso que essa é a carta da reforma. É por isso que Lutero, como a gente disse no início, chamava ela de minha Kate. Não é? Que ele estava casado espiritualmente com ela. Ou tudo está em pé por causa dessa verdade, ou tudo cai. O assunto não é o crescimento espiritual, ou o assunto é a coisa mais importante sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de uma igreja. Portanto, ele está falando sobre o evangelho, as doutrinas da salvação. Nunca se convença, apesar disso ser repetido por muitos evangélicos da nossa geração, de que as doutrinas da salvação, as doutrinas da graça, elas não são essenciais, que você pode discordar delas, que você pode não crer nelas, e você, de certa forma, ainda estar no evangelho. Então, a preocupação do apóstolo Paulo não é uma coisa algodão doce. Ele não oferece sorrisos açucarados. Ele não está tentando disfarçar a seriedade do que ele está dizendo aos Gálatas. Ele está sendo grave, está sendo duro, está sendo direto, porque não há nesse assunto nada para você poder se desviar nem um pouco ou pensar em simpatia. Não é? A cada um deles, Paulo está dizendo da forma mais séria possível que o Evangelho de Cristo é o ponto maravilhoso, o único ponto maravilhoso no mundo que toca, Deus toca essa vida de pecado
tão somente por causa do Evangelho. E é sobre isso que ele está dizendo, quando essa graça é pervertida para satisfazer o orgulho humano, para o ser humano se sentir bem, para o ser humano sentir que ele tem algo de bom nele, para ele sentir-se bem consigo mesmo, achando que parte da salvação é algo que ele fez, achando que ele participou de alguma forma, em algum grau, daquilo que Deus fez. Isso deve enfurecer os nossos corações, como o de Paulo. Não é? Paulo vê isso como o maior crime, Paulo vê isso como uma coisa mais grave. Em vez de ele dizer que as doutrinas da salvação são algo que as pessoas podem simplesmente ir lá na igreja dos Gálatas, ou em qualquer lugar, crer da sua própria maneira, ou acrescentar alguma coisa sequer, desperta nele todas essas coisas, e Satanás faz o seu melhor nos nossos dias. Ele usa tudo que ele tem, não é? No mundo do entretenimento, que é o Deus da nossa geração, na televisão, na internet, em todas as coisas, para tornar o teu pensamento trivial, para tornar o teu pensamento banal, para tornar você uma pessoa superficial, mesquinha, terrestre, de tal maneira que você seja incapaz de sentir a verdade aterrorizante desse anátema. Essa é a palavra que nós queremos nos concentrar. Paulo 2 vezes repete a palavra para nós, mas você pode ouvir ela e simplesmente dizer, está vendo? Essas doutrinas não são essenciais, como as pessoas dizem, porque elas se tornaram tão banais, tão mesquinhas, tão fúteis, que elas não conseguem sentir o peso dessas palavras. Nós precisamos cultivar a nossa imaginação de uma maneira santa, através da palavra, eu diria uma imaginação infantil, para que essa palavra, anátema, atinja nós como atinge uma criancinha quando ouve o seu primeiro trovão, sabe? Nos atinja completamente. Lá em casa a gente tem um monte de cachorro, né? Cachorro, só tem um cachorro. Mas uma delas, por exemplo, a Pati, ela não pode ouvir um trovão, ela se esconde em qualquer lugar, ela não sabe o que fazer, ela se tiver a porta do guarda-roupa aberta, ela entra lá dentro e fica lá escondida. É assim que você devia ver essa palavra anátema, é esse sentido, é isso que Paulo quer que aquelas pessoas sintam, é isso que nós devíamos sentir como uma criança quando ouve o seu primeiro trovão, ou quando, sei lá, alguém que mora em lugares onde é comum isso, experimenta o seu primeiro terremoto, a sensação de que o mundo inteiro está se abalando, a sensação de que não há nenhum lugar para fugir, não há nenhum lugar para se esconder. Quem vai se esconder de um terremoto? Em que lugar você se esconde? Ou como quando quem anda no mar sofre a sua primeira tempestade no mar. O maior navio que a mente humana pode conceber, quando o mar está furioso, não é nada, é jogado daqui para lá e pode afundar facilmente. Nenhum navio pode realmente enfrentar a fúria do mar. Imagine quando você enfrenta a primeira tempestade, não é? Então você sente a total impotência. É isso que você deve sentir. A Bíblia não nos revela a eterna maldição de Deus, a fim de que você boceje no final do que você ouve. E bocejar, depois que você ouve sobre a maldição de Deus, só mostra o quão cego, morto e indiferente o homem pode estar para a realidade mais terrível da sua vida. Então o que Deus quer é que você ouça isso em silêncio no coração, em temor. Você sabe, o silêncio do coração que sente a sua total incapacidade. Certa vez eu estava pousando em Mato Grosso e no avião as pessoas estavam muito agitadas, né? O Sidney Magal estava no avião com a banda dele lá atrás, e eles estavam cantando, tocando, estava uma festa. Até que começou a balançar o avião e o piloto disse, nós não podemos pousar porque o tempo está muito ruim e vamos ter que ficar girando até haver condições de pousar. Então houve o mais absoluto silêncio durante mais de meia hora no avião. Ninguém cantava mais, ninguém ria mais. É assim, você devia ouvir o anátema desse jeito. Por que ninguém ria mais? Porque todos sabiam que estavam numa situação em que não havia nenhum tipo de controle, a vida de todo mundo podia acabar em segundos.
De certa forma, a vida de todos os seres humanos pode acabar em segundos, mas o ser humano tende a não se tocar, não é, sobre isso. Então é assim, flexione a sua mente, o seu coração, diante desse anátema, dessa forma, maravilha-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também, dizemos de novo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Essa palavra é repetida 2 vezes, maldito, maldito, esteja debaixo da maldição. Essa é a palavra grega, anátema. Significa ser entregue a Deus para a destruição, significa ser um vaso para a destruição, um vaso preparado de antemão para Deus derramar a sua ira infinita. Paulo, Deus quer que você sinta, ao perceber isso, a grandiosidade da seriedade do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia sobre a salvação. A boa notícia sobre a salvação. Qualquer pessoa que distorce um pouco a única notícia que pode tirar um homem debaixo da maldição de Deus, está debaixo desta maldição. Não é uma questão de um pequeno desvio teológico, não é uma questão de crescimento espiritual, é uma questão de estar sobre a bem-aventurança ou a maldição de Deus. É sobre isso que é o livro de Gálatas. E se a cada passo você não perceber isso, você não vai tirar nenhum bem, a não ser maldição de tudo que você aprender. Não há nenhum espaço aqui para nós acomodarmos nada. Essa é uma linguagem grave, é áspera. A palavra de Deus pronuncia não uma, mas uma dupla maldição condenatória em qualquer pessoa que distorce o Evangelho, que acrescenta a mínima coisa ao Evangelho, ou que diz não crer, ou que diz se ofender com as doutrinas, que são as doutrinas da salvação de Deus, da graça. O Evangelho, então, é essa boa notícia de Cristo, que pela graça somente, não é? E essa é a carta da Reforma, é por isso que o brado é o sola gratia, não é? Mas é óbvio que todos os cristãos que você conhece falam assim, eu acredito na graça. E nós temos que entender que todas as palavras podem ser vazias de conteúdo. Nessa carta a palavra vai dizer, vocês esvaziaram a cruz de Cristo. Ela tem um nome, ela tem um formato, mas a mensagem não existe mais. Vocês esvaziaram. À medida que vocês acrescentaram coisas, ela não é mais a cruz. Mas você vê aquelas pessoas que acreditavam na cruz, e falavam da cruz, e cantavam sobre a cruz, mas aquela cruz não tinha mais significado nenhum. Então, quando você realmente é levado pelo Espírito Santo, outro dia alguém me perguntou, olha, se alguém não entender todas essas coisas, ele não pode ser salvo. Antes de entender tudo, é óbvio que nós somos salvos e continuamos crescendo no entendimento, mas o fato é que as pessoas não entendem que é salvação. A salvação é que é feita a paz, soberanamente, por causa da justificação, é feita a paz entre nós e Deus. O que quer dizer que toda a inimizade que nós tínhamos naturalmente por sermos centrados no homem, encurvados em si mesmo, é de retirada, de tal maneira que um cristão regenerado, ele agora não tem inimizade com nenhuma doutrina bíblica. Quando, à medida que ele vai aprendendo elas, a evidência de que ele foi regenerado é que ele vê ela, não importa o quão ofensiva ela possa ser para o homem natural, para ele não é mais. Se nele resta inimizade contra Deus, isso eu não posso aceitar, isso não sei o quê. Se ele tem essa mente, é óbvio que ele não tem a mente de Cristo. A mente de Cristo não pode ser contra a mente de Cristo. Então, quando alguém é regenerado, ele não compreendeu tudo, mas à medida que ele vai aprendendo, não existe antagonismo entre a sua mente e a verdade de Deus, porque a inimizade foi quebrada. Se a inimizade está lá, é óbvio que ele não foi regenerado. Então, os evangélicos não negam a graça, mas você tem que entender que a Igreja Católica também não nega. Lutero está pregando, a reforma está acontecendo, mas em nenhum momento na história a Igreja tinha dito que não acreditava na graça de Deus. Isso nunca existiu.
A igreja sempre falou que acreditava na graça de Deus. A igreja na Idade Média acreditava na graça de Deus. Os Gálatas também acreditavam. Eles não falavam, nós não acreditamos na graça. Eles acreditavam. Mas é óbvio que tudo estava redefinido. Que a graça era só um jogo de palavras. Que ela não era graça de verdade. Os evangélicos não querem ser hereges, mas não se engane. Os Gálatas não queriam ser hereges. A igreja na Idade Média não queria ser herege. A ideia não foi essa. Eles não se reuniram e pensaram, vamos ser hereges? Vamos deturpar o evangelho? Vamos esvaziar a cruz de Cristo? Vamos nos colocar debaixo da maldição? Vamos nos fazer anátemas? Não foi isso que eles fizeram. Não é? Quem pensa no mal assim é muito tolo. Não é? Hoje à noite nós vamos falar a respeito de como o mal sempre carrega com ele vários elementos que facilmente enganam as pessoas. Então, as doutrinas da graça foram perdidas. Não havia mais um sola gratia, não havia mais esse brado nem nos Gálatas, nem lá na igreja da Idade Média, e muitas vezes hoje no mundo evangélico, não é simplesmente porque as pessoas queriam ser hereges. Quando os reformadores falavam a respeito do só a graça, somente a graça, o sola gratia, eles estavam dizendo algo. Estavam dizendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Não basta você dizer sola gratia se você não concorda com a verdade do sola gratia. O que isso quer dizer? Eles estavam dizendo que os pecadores não têm nenhuma reivindicação a fazer diante de Deus. Alguém que diz sola gratia, e os Gálatas estavam perdendo isso, a igreja da Idade Média perdeu isso, e o evangelho hoje, o mundo evangélico tem perdido isso, é que os homens não têm nenhuma reivindicação a fazer diante de Deus. É isso que o sola gratia queria dizer, nenhuma sequer. É só, porque não há nenhuma. Deus não deve nada aos homens. Deus não deve a salvação a ninguém, não deve uma oportunidade a ninguém por seus pecados. Os homens não têm nenhum direito diante de Deus. É isso que o sola gratia quer dizer. É isso que Paulo está dizendo, é isso que os reformadores estavam dizendo, que Deus salva o homem apesar dele merecer apenas a sua ira, e que ele faz, no caso daqueles que estão sendo salvos, apenas porque ele agradou fazer naquelas pessoas, porque ele quis. Não há nenhuma razão fora dele, ou seja, no homem, que o diferenciou de outro homem. É isso que o sola gratia quer dizer. Não basta, por isso que a igreja, como eu disse na Idade Média, não falava que não existia graça, mas a graça não era o que a Bíblia diz. Hoje, em nenhum momento os cristãos falam, não existe a graça, vamos esvaziar a cruz. Hoje, o grande número de evangélicos mina e destrói totalmente essa doutrina, na suposição de que os seres humanos têm algo neles que faz Deus ter que salvá-los, ou ter que pelo menos dar uma chance a eles, e que eles mesmos é que decidem, por algo deles mesmos, se vão estar ou não estar se transformando de vasos da ira em vasos de misericórdia, o que é um erro não só teológico, mas de formação das palavras, um erro de compreensão de português, e um Deus que deve a todos pelo menos uma oportunidade, e que se somos salvos, em última análise, é porque nós fizemos algo, e se nós não tivéssemos feito algo, nós estaríamos perdidos, que foi o que nós fizemos, por fim, que nos diferenciou de outras pessoas, que foi nossa própria boa decisão de receber Cristo, que foi oferecido a nós, como a outros, que nos fez salvos. Isso nega tudo aquilo que o Solus Christus carrega, quando todas as coisas na salvação foram compradas por Ele mesmo. Você vê, as pessoas não acreditam na graça. A igreja na Idade Média não acreditava. Lutero, ele nunca falou que não acreditava na graça, ele acreditava, mas ele quando viu a graça de fato, aqui em Gálatas, em Romanos, ele disse, então, eu como que saí do inferno para o paraíso. Essa é a razão porque a doutrina da eleição recebe tanta oposição na igreja. Ela não devia receber oposição nenhuma, porque ela está na Bíblia em todos os lugares.
Ela devia receber a oposição do mundo, porque o mundo é o que ele é. O primeiro declaração humanista acontece lá no jardim do Éden, e não foi feita por um homem, foi feita por uma serpente. Todos os homens carregam isso. Mas por que as pessoas têm dificuldade com a doutrina da eleição? Só porque têm dificuldade com a graça. Porque para elas não parece justo. Não parece justo. Não parece justo que Deus não dê a todos uma chance, uma oportunidade, porque o ser humano merece. Mas assim que nós introduzimos a doutrina da imparcialidade, introduzimos uma noção de direitos, no qual Deus tem que salvar a todos, ou pelo menos dar uma chance a todas as pessoas para serem salvas por aquilo que elas vão fazer. Mas isso já não é graça. Não importa mais se você diz que acredita na graça. Não importa mais, até se você diz que acredita no sola gratia. Você simplesmente não tem nenhuma substância para as suas palavras. Ela não faz sentido. Deus não deu oportunidade a todos. Deus não deve nada a ninguém. Ele faz o que Ele quer com o que é dele. Por isso Jesus contou aquela parábola. Deus resolveu um dia parar um fariseu de uma maneira incrível, um fariseu que o odiava, e salvá-lo. Deus devia isso a outro fariseu. Os outros fariseus tinham que ser parados. Os outros fariseus tinham que ouvir o próprio Cristo falar com eles. Porque Deus fez isso com um fariseu, que ele mesmo diz ser o fariseu dos fariseus. Deus devia a todos os outros fariseus, ou ele podia condenar todos os fariseus? É óbvio que ele podia. É óbvio que ele não tinha que salvar aquele fariseu. Aquele fariseu era o principal dos pecadores, ele mesmo diz. Ele mesmo diz que merecia a ira infinita. Isso é a graça. É óbvio que Deus não deu, nem a oportunidade a todos. É óbvio que há pessoas nesse dia, no dia de hoje, que nunca vão ouvir o que você está ouvindo, nunca vão ouvir. Mas Deus não deve isso a elas. É óbvio que há pessoas que nasceram em lugares do mundo, onde elas estão sendo criadas totalmente alheias a essa verdade, elas nunca vão ouvir. Mas Deus não deve isso a elas. É óbvio que durante séculos e séculos e séculos, durante todo o Velho Testamento, todas as nações viveram na escuridão, e só Israel ouvia a verdade a respeito daquilo que Deus iria fazer em Cristo. E é óbvio que Deus não devia isso aos egípcios, aos assírios, aos babilônios, não devia isso a ninguém. Eles viveram em pecados, morreram em pecados em suas mentes, eles receberam a revelação suficiente para saber quem Deus era, em suas consciências, a revelação suficiente para saber que o que eles faziam era errado. Eles foram em frente, eles viveram uma vida de pecados, eles desprezaram Deus todo o tempo, eles estavam justamente condenados. Se Deus fosse motivado por fazer aquilo que é correto, para aquilo que é justo, sem nenhuma consideração com graça ou misericórdia, em sua soberania, pela obra de Cristo, todos seriam condenados, e todos passariam a eternidade no inferno. Por quê? Porque, como diz Romanos 3,10, não há nenhum justo. O que a justiça então diz? Condene-os, estão condenados, nenhum sequer, nem condenados, já estão condenados, já estão debaixo da ira de Deus. É o que João 3,36 diz. Nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, mas há uma injustificada confiança na habilidade humana, em todo o coração pecaminoso, de que nós podemos resolver todos os problemas da vida. E esse é o produto da mente caída. Essa falsa confiança enche o mundo evangélico, então, de um falso evangelho do amor próprio, da autoajuda, da psicologia secular, da prosperidade, daqueles que acham que podem empacotar o evangelho de tal maneira que a mente inimiga de Deus pode simplesmente tomar uma decisão de aceitá-lo. Outros que tratam a fé cristã como sendo verdadeira somente se funciona na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, enfim. Isso silencia todas as grandes doutrinas. E a graça de Deus em Cristo não é meramente necessária, mas, como diz os reformadores, ela é sólia e eficiente para a nossa salvação. Só a graça salva um homem. Ela sozinha, ela
sendo aquilo que ela realmente é. Nós confessamos que os seres humanos, os reformadores diziam, ao falar sobre sola gratia, são nascidos espiritualmente mortos e são incapazes até mesmo de cooperar com a obra regeneradora. Alguém tentando ajudar as coisas diz que Deus dá uma medida de graça a todos, para que aí com essa medida cada um decida. Porque você vê, as pessoas querem de alguma maneira que o ser humano seja a fonte final, e o que diferencia o humano do humano seja o que o humano fez. Porque não é sola gratia. Então eles diziam que com afirmações e negações claras, para que ninguém tivesse uma ideia vazia do que era a graça de Deus. Porque, como eu disse, a igreja medieval não falava que não acreditava na graça, nem os Gálatas. Então eles afirmavam que na salvação nós somos resgatados da ira de Deus somente por aquilo que Deus fez, pela graça de Deus. Isso é o sola gratia. Que o trabalho sobrenatural do Espírito Santo foi trazer a Cristo e nos livrar da escravidão que nos impedia de amar, desejar, querer Deus, ver a escuridão dos nossos pecados, e que essa é uma obra totalmente de Deus, Espírito Santo. Então o sola gratia era uma negação que a salvação em qualquer sentido, em qualquer momento, em qualquer ponto, seja uma obra humana. É isso que é o sola gratia. Se alguém colocar algo de humano na salvação do homem, essa pessoa não acredita no sola gratia. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Tudo que acontece no ser humano foi determinado pelo Pai, comprado pelo Filho e produzido pelo Espírito Santo. Tudo que acontece naqueles que são salvos tem a trindade da predestinação, da escolha em Cristo, ao chamado pelo Espírito, aquilo que o Espírito faz, até nos levar à glorificação, tudo, métodos humanos, estratégias humanas, então elas ficam totalmente fora, porque você vê como nada daquilo é algo humano, não há nada que o humano possa fazer para produzir essas coisas. A igreja evangélica de hoje precisa recobrar essas fortes convicções da graça, 500 anos depois. Não, como Paulo está dizendo aqui, não porque se ela não fizer isso, ela vai ser uma igreja fraca, ela vai ser uma igreja pobre teologicamente, mas porque ela vai ser uma igreja falsa. Não que alguém que se diga cristão individualmente, sem essas verdades, vai ser um cristão fraco, um cristão não maduro, um cristão que não se desenvolve. É que ele é alguém que está debaixo do anátema de Deus. É sobre isso. Se a igreja não fizer isso, individualmente nós não fizermos isso, nós não estamos falhando simplesmente em ser a igreja correta. Somos uma igreja falha. Sou um cristão falho. Não é isso. Você não vai estar falhando, esta igreja não estará falhando em ser uma igreja correta. Você não vai estar falhando em ser um cristão correto. Você vai estar falhando em ser um cristão verdadeiro. E a igreja vai estar falhando em ser uma igreja verdadeira, como os Gálatas aqui corriam esse perigo. Estarão negando o Evangelho. Então, a graça é a coisa mais surpreendente do mundo. A igreja devia falar só sobre o quê? Sobre a graça. Tudo que é surpreendente vira o assunto do dia, o assunto da semana. Pense na coisa mais incrível que acontece num dia e todo mundo fala sobre aquilo. Porque é surpreendente, porque ninguém esperava. Sei lá, imagine, tem uma tsunami agora e engole todo um país. Ninguém vai falar sobre outra coisa. Os jornais, os portais da internet, os rádios, as conversas. Não é assim? As pessoas não dizem onde você... A gente não, porque a gente é muito novo. O pessoal de antigamente. Onde você estava quando JFK foi baleado? Todo mundo sabe, não é? Todo mundo lembra, porque todo mundo estava em algum lugar onde olhou para a televisão e falaram, atirar na cabeça do presidente dos Estados Unidos. Não é? Por quê? Porque é algo surpreendente, dominou a mente de todos, marcou a vida de todo mundo sabe onde estava. Então a graça é essa coisa mais surpreendente do mundo, é isso que é o grande impacto da igreja hoje. Todos os cultos hoje estão centrados nisso, falando a respeito disso. Nós falamos no domingo à noite passado sobre como todas as doxologias na Bíblia fluem de quando está sendo falado sobre a salvação pela graça de Deus, todas, sempre.
De todas as canções mais escritas, se eu perguntasse qual é a que foi mais gravada, a mais cantada, a mais famosa, e certamente a resposta certa seria a que John Newton compôs em 1779, Amazing Grace. Não é? Ela diz, graça maravilhosa, quão doce é o som que salvou o miserável como eu. Você vai ver que tudo que ele fala sobre a graça nesse hino, fala sobre Deus fazendo coisas. E sempre o homem como objeto disso, o homem miserável, graça maravilhosa, quão doce é o som da salvação que salvou o miserável como eu. Eu perdido andei, mas Deus me achou. Você vê, quando ele fala sobre ele sempre fala isso, eu estava perdido, eu estava em trevas, Deus me achou, Deus fez. Eu era cego, mas agora eu posso ver. Eu era cego. Sempre que ele fala eu, o miserável, eu, cego. Deus salvou o miserável, Deus achou. Eu era cego, Deus me fez ver. Sempre é Deus, é graça. Então a graça é surpreendente. Quando nós pensamos no que ela nos livra, é muito mais surpreendente. Ela é mais surpreendente do que as últimas notícias sobre o quê? Neutrinos, quarks, a última descoberta no espaço. Agora, isso é surpreendente para as pessoas hoje na igreja. Depois de 500 anos, é aquilo que está incendiando o coração dos cristãos hoje nos cultos. Qualquer assunto desperta um interesse mais poderoso do que a livre graça de Deus como tema. Mas esse é o tema cardeal da reforma protestante. É o tema cardeal de todas as cartas do apóstolo Paulo, Pedro, João. É aquilo que produz todas as doxologias. Se você conversar com as pessoas da igreja sobre dinheiro, planejamento, essas coisas que o ser humano sempre faz, como se realmente nossos planos fossem funcionar, as pessoas ficam interessadas, sabe? Quando você fala sobre educação, quando você fala sobre, sei lá, futebol, ou então sobre economia, sobre a política. Você já viu como as pessoas falam de política com paixão? Então, paixão. Mas tente falar sobre a graça de Deus, e você vai descobrir subitamente que a maioria dos cristãos simplesmente não só não são consumidos por essa verdade, mas que eles não têm quase nada para falar a respeito disso. Eles não têm quase nada a falar, aquilo nunca dominou a mente deles, não foi a meditação nos últimos anos do coração deles, não foi o que produziu doxologias no seu coração, não foi. E isso, então, você não tem o sola gratia pela falta e a falha de entender e sentir no coração 4 grandes verdades que a doutrina da graça pressupõe. Sem essas 4 grandes verdades, ninguém acreditou na graça. E ninguém acredita no sola gratia, ainda que fale sobre a graça o tempo todo, como a igreja medieval, como os gálatas ainda falavam. Essas 4 coisas precisam dominar nossos corações. Tem que fazer nós sentirmos poderosamente, como eu disse no início, quando a criança ouve o seu primeiro trovão, quando você tem a sua primeira tempestade no mar, quando você está no primeiro avião que está sofrendo dificuldades. Primeiro, a pecaminosidade do pecado. Segundo, é o julgamento de Deus. Terceiro, é a inaptidão do ser humano, a total incapacidade. E terceiro e quarto, é a liberdade soberana de Deus para salvar. Sem essas 4 verdades queimando em nossos corações, nós não... Esse único brado, sola gratia, não diz nada a respeito de nós. Pense na pecaminosidade do pecado. É uma característica triste, nociva do coração de todos os homens. Não reconhecer quão sério é o pecado. Desculpá-lo. Por que as pessoas tendem a fazer o oposto do apóstolo Paulo, quando o evangelho é distorcido, ainda assim dizer, não, mas Deus está salvando? Porque as pessoas não levam o pecado a sério. Nem a graça a sério. Quando você vê entender a natureza da santidade de Deus, então você vê a natureza da sua graça para com os pecadores, você realmente canta como John Newton. Você vê aqui no assunto no mundo mais maravilhoso, impactante, que aqueça o coração, que desperte excitação do que a graça de Deus. Você é como aquele coletor de imposto que realmente vai diante de Deus e diz, ser propício a mim, pecador. Mostra a sua graça, como está em Lucas 18:13.
Ou seja, quem acredita no sola gratia nunca trata o pecado como algo inconsequente. Ele tem essa visão. Em Romanos 12, 24, é o clímax da acusação contra o mundo inteiro. No capítulo 1, Paulo acusou todo mundo pagão. Mas aqueles que tinham a Bíblia, que eram os judeus, podiam pensar e podiam concordar com a ira de Deus. Mas Paulo então vai no capítulo 2 e condena e mostra a culpa de todo mundo que tinha conhecimento da verdade, diz, não há diferença, são todos condenados, são todos culpados. E então ele termina o clímax da acusação dele, que pegou os pagãos, depois pegou aqueles que tinham a Bíblia, é assim, no Romanos 12, 24, o nome de Deus é blasfemado no mundo por vossa causa. O nome de Deus é blasfemado no mundo por vossa causa. Então o que faz o pecado ser pecado não é a dor que ele causa no mundo, a dor que ele causa no mundo não é os cemitérios, não é a violência das nossas cidades, não é as desgraças, e nem as doenças, e nem a morte. Não é o que dói no ser humano, o que faz pecado é que ele é uma blasfêmia contra Deus, ele é uma mentira. Cada pecado cometido hoje por cada ser humano é uma mentira a respeito de Deus. Conta uma mentira a respeito dele, e a Bíblia diz, esse é o mal final, é a suprema indignação, essa é a primeira coisa que, das quatro, que forma alguém que realmente acredita no sola gratia. Você vê esse mal, essa seriedade final no pecado. O pecado é que a glória de Deus não é honrada no mundo, que a glória dele não tem o peso em todas as decisões, que em cada decisão da vida dos seres humanos a glória de Deus não teve o peso final, mas glória quer dizer peso, ou seja, não foi dado glória a ele naquilo. É que a santidade de Deus não é reverenciada pelo ser humano, pelo contrário, ela é pisoteada, e mesmo naqueles que loucamente, em seu legalismo, acham que podem deixar Deus em dívida, acham que pagar um pequeno tributo de obediência, quando na verdade os anjos no céu, por exemplo, eles vivem em santidade não como um tributo, mas como uma expressão de um coração que está sendo o que devia ser, a reverência diante da santidade de Deus, que é o seu valor único, que é o seu valor absoluto, que é o seu valor final. A grandeza de Deus não é admirada, tudo é admirado. Sabe, se um homem inventa um robozinho é admirado, mas um robozinho, uma coisa mais, é ridículo perto de uma mosca, do olho de uma mosca. O ser humano não pode criar um mosquito, não pode. Nada que o ser humano criou que voe tem a sofisticação do voo de um mosquito. Mas, no entanto, você vai estar encantado com o que o ser humano faz, assim, olha esse avião, olha essa coisa, olha que maravilha. Mas a glória de Deus, a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus não é admirada no mundo. O poder de Deus não é louvado. A Bíblia diz que Jesus mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não é louvado por isso. Há um poder enorme mantendo todos os átomos do universo no seu lugar, os elétrons em sua órbita. Mas isso não está causando impacto no coração de ninguém. A verdade de Deus não é buscada nem na igreja. As pessoas decidem o que elas acham melhor, aquilo que não é aceitável para elas, porque a mente delas ainda é inimiga de Deus. Então a verdade de Deus não é buscada, a sabedoria de Deus não é estimada. É por isso que você acha que o que ele falou sobre o casamento não é melhor para o seu casamento. Você pode até acreditar que o que Deus falou sobre o casamento em geral é melhor, mas quando você está enfrentando um problema, você acha que naquele instante, naquela hora, não é o melhor, e é por isso que você desobedece. Você não acha que o que Deus falou é mais sábio sobre todos os assuntos, é por isso que você segue a sua mente. Você acha que o que Deus falou sobre ansiedade não é a coisa mais sábia que existe, por isso você tem uma justificativa para a sua. É isso, a sabedoria de Deus não é estimada, nós estimamos nossa sabedoria, é isso que é o pecado, é a essência do pecado. A beleza de Deus não é estonteante para nós, a beleza do mar é, a beleza do céu é, mas nós não estamos maravilhados com a beleza de Deus. Só que todas essas coisas que nós chamamos de belas no mundo foram criadas para mostrar, sendo um tênue eco da beleza infinita de Deus, que é o Criador. A bondade de Deus não é saboreada por nós. O que o apóstolo Paulo disse? Que a bondade de Deus
é o que leva o homem ao arrependimento. Mas nós presumimos isso, nós achamos que nós merecemos, que Deus nos trate de determinada maneira, de tal maneira que a bondade de Deus não é saboreada. Você só começa a ficar preocupado quando de alguma maneira você acha que Ele não está sendo bom para você, porque você acha que você merece ela, você não saboreava ela quando você a tinha. Você não tinha muito tempo para oração quando tudo estava bem, quando a saúde estava boa, quando os problemas não estavam lá. Você tinha tempo para fazer as coisas que você acha bom, mas você não tinha tempo para Deus. Até que de alguma maneira você sinta que a bondade de Deus não está sendo derramada sobre você loucamente. Aí você tem tempo, mas só mostra a desvalorização da bondade de Deus. Os mandamentos de Deus não são obedecidos no mundo. Nós achamos muito sábio quem lê as instruções para usar um carro, para usar um iPad, para usar qualquer coisa que nós falamos. O criador disso sabe como isso funciona, mas nós loucamente achamos que nós devemos saber melhor do que o criador como nós mesmos funcionamos. E o mundo funciona. Então a bondade de Deus, a fidelidade de Deus para nós não é confiável. Nós sempre estamos com medo, nós sempre estamos achando que Deus não vai fazer, porque nós falamos Deus é fiel, mas na verdade nós acreditamos que Ele vai falhar, que Ele vai mentir. Ele diz, nada poderá fazer mal àqueles que estão em Cristo. O cara repete isso, mas amanhã ele está com medo de que algum mal vai acontecer a ele, de fato. Então as promessas de Deus não são invocadas. Deus diz que você devia conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Ele diz, peça a mim. Mas poucas pessoas gastam tempo do seu dia olhando todas as promessas de Deus, para pedir, Deus, eu quero experimentar as suas promessas, porque as promessas dele não são invocadas, mas quando alguém nos promete algo, a gente não esquece. Se alguém diz assim, eu vou te dar um troço amanhã, vou te dar um carro, daqui a um mês vou te dar um carro, eu faço uma promessa para você, você esquece? Passa um mês, você nem lembra, mas o que era? Eu lembro que foi feita uma promessa, mas eu não pensei muito. Você vai contar os dias, você vai contar o tempo, você não vai esquecer, é uma promessa de algo que você acha valioso. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus em Cristo são amém para nós, mas nós não estudamos, não esperamos com expectativa, não ficamos ansiosos para experimentar mais disso, porque as promessas de Deus não têm peso para nós. Isso aqui é o pecado. A justiça de Deus não é respeitada, o reino de Deus e a sua justiça não são buscados, a ira de Deus não é temida. As pessoas têm medo de chikungunya, têm medo de dengue, têm medo da morte, mas não temem a ira de Deus. Nós vimos aqui Paulo 2 vezes dizer sobre o anátema, sobre estar debaixo da maldição de Deus, mas um monte de pessoas estão desvirtuando o evangelho, dizendo, isso eu aceito, aquilo eu não aceito, aquela doutrina lá não, essa doutrina não é essencial. Elas não temem. Nós estamos falando do mundo, você vê? A graça de Deus então não é apreciada. Por que nós apreciaríamos a graça, se quase tudo dependeu de nós mesmos? Se no final tudo, o meu destino eterno dependeu da minha própria sabedoria de escolha, do meu próprio querer, eu não era tão mal assim, nem tão caído assim, nem tão morto assim. Então a graça de Deus não é maravilhosa como no hino de John Newton, não é pregada em cada púlpito, em todos os cultos, não é cantada em todos os hinos, porque nós temos assuntos melhores, mais empolgantes. A presença de Deus não é apreciada, de tal maneira que eu não tenho sempre a percepção da sua presença, que é piedade. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, está falando sobre uma coisa mística, está falando que ele tinha uma consciência constante da presença de Deus em tudo que ele fazia, e ele apreciava isso. É óbvio que se nós amamos fazer coisas que desonram a Deus, nós costumamos a querer esquecer rapidamente que estamos diante dos olhos de Deus, porque nós aí ficaríamos constrangidos de fazer aquilo que a gente sabe que o desonra. Como você não faz coisa que desonra o seu pai quando o seu pai está lá? Quando você não faz algo, às vezes você está sendo mesquinho, mas entra uma outra pessoa, você para de ser mesquinho. Você vê? Porque você ama o pecado, mas você quer aparentar uma coisa diferente. Já viu assim? Alguém que está falando de maneira mesquinha com um funcionário, com um empregado, mas que entra alguém, aí ele muda. Ele não quer que aquela pessoa pense que ele é uma pessoa horrível, que trata os outros de uma maneira indigna.
E a pessoa de Deus, então, não é amada, não é amada. E todas as coisas que a gente faz, isso é o pecado. Isso que eu estou falando aqui é o pecado. O Criador infinito, todo glorioso do universo, por quem todas as coisas existem, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aquele que mantém a vida, como está em Atos 17, 25, nós respiramos, nos movemos, existimos nele, é desconsiderado, é descrido, é desobedecido, não é pregada a verdade dele, não é apreciada as verdades sobre a graça, nem na igreja, às vezes, é desonrado por todo mundo. Essa é a suprema indignação do universo. Isso é o pecado. Por que as pessoas hoje em dia são tão emocionadas no que diz respeito à miséria humana, à fome, à injustiça social, à pobreza, à exploração, preconceito, à injustiça de um homem contra um homem, e ainda assim se sentem totalmente indiferentes e sem nenhuma indignação a todo o desprezo que Deus recebe no mundo? Por quê? Por que mesmo cristãos são tão sensíveis quando o mal é feito a outro ser humano, ou um ser humano é desprezado, mas ele mesmo sempre relativiza quando Deus é desprezado? Por quê? Por causa do pecado. Isso é a essência do pecado, é valorizar e honrar e apreciar o homem no lugar de Deus. Essas coisas só deviam nos incomodar sobre o homem por causa de Deus, mas não é o que acontece. Se um ser humano é depreciado, injustiçado, abandonado, não reconhecido, tratado com desprezo, nós nos incomodamos. Sofre violência, mas quando Deus é desprezado diariamente de todas essas formas que nós vimos, a maior parte das pessoas que dizem cristãs não sentem nada, elas justificam, elas minimizam. Portanto, a nossa raiva centrada no homem por causa do pecado, olha o que o pecado fez no homem, olha o que o pecado fez na sociedade, olha o que o pecado fez na família, olha o que o pecado fez nas crianças, olha o que o pecado fez nos adolescentes, olha o que o pecado fez nos adultos, olha o que o pecado fez nos velhos, olha como a velhice é, olha como a morte é. Isso é parte do pecado, não é parte da nossa santidade. É porque nós achamos horrível o pecado ter consequência para os seres humanos, não achamos o pecado horrível. Deus é marginal na vida. O grande marginal do mundo é Deus. Deus está à margem da vida humana. O ser humano não pensa em Deus. O ser humano não se importa com Deus. Não existe coluna no jornal sobre Deus. Pelo contrário, contra Deus existem quase tudo no jornal, na televisão. Esse é o pecado. E a nossa falha de sentir isso no nosso próprio coração é uma das doutrinas que devia ser central em nossos corações, sentimento, vontade, para você ter entendido o que é a graça. Então a primeira coisa é a pecaminosidade do homem, do pecado. Enquanto o homem não entender tudo isso que eu disse, ele não entende a graça de Deus. A segunda coisa é o julgamento de Deus, a sua ira, é a consequência disso. Paulo diz assim em Romanos 1,18, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a iniquidade e injustiça dos homens que reprime a verdade e injustiça. Em Romanos 1,21, pois apesar de conhecerem Deus, não honraram como Deus. De que forma? De todas essas formas que eu disse, nem lhe deram graças. O fracasso do homem fazer da glória de Deus o centro das suas vidas, coloca o homem sobre o anátema de Deus, sobre a maldição de Deus. É isso. E você só acredita, a doutrina da graça só é a graça maravilhosa quando você percebe não só que isso é realidade, mas que isso é justo. Isso manifesta a bondade de Deus. Romanos 2,5 diz, por causa da sua teimosia e coração impenitente, você está armazenando ira para você no dia da ira. A revelação do justo julgamento de Deus. Você vê, do justo julgamento. Em Romanos 2,8 diz algo mais assustador. Diz, aquele que não obedece à verdade, mas obedece à justiça, receberão a ira e a fúria de Deus. Agora pensem em algo mais que pudesse ser dito pelo apóstolo Paulo, mais pesado do que isso para nós, a ira e a fúria para os desobedientes que rejeitam a verdade, seguem o erro. Quando nós ouvimos que todos os que estão debaixo do pecado estão debaixo da ira e da fúria de Deus, como nós devemos nos sentir, queridos? Por que a graça não é tão maravilhosa? Porque é óbvio que essa doutrina não é a realidade no coração das pessoas na igreja hoje.
É por isso que Paulo disse que Lutero, quando percebe o que a graça era, ele saiu do inferno para o paraíso, porque essas verdades que compõem alguém que realmente acredita na graça, no sola gratia, ela é viva, ela é algo que está no coração. Os pecadores receberão a ira e a fúria de Deus. Nós precisamos que essas palavras afundem em nossos corações, ira e fúria de Deus. Quando um Deus onipotente tem ira e fúria, como ela é? Não estamos falando da criação de Deus, estamos falando do próprio Deus. Quando nós falamos sobre a fúria de um furacão, nós ficamos atemorizados. Se falasse um furacão vai passar no Rio de Janeiro, o que as pessoas fazem quando você toda hora vê um furacão vai atingir a Flórida, as pessoas saem da cidade. As pessoas colocam madeira nas suas janelas, as pessoas ficam com a expectativa de que não vão encontrar mais uma casa. As pessoas ficam apavoradas, mas aquilo é só a fúria de um furacão. A fúria de um furacão. O que é isso? Quando você fala sobre um furacão que deixa a fúria de um tornado, que deixa um bairro todo sem nenhuma casa. Às vezes eles acham uma banheira enorme a 5 quilômetros de distância de onde ela estava. Quando você vê a fúria de um tornado, que tem ventos no máximo de 500 km por hora, você pensa, que fúria é essa? A fúria de uma explosão atômica, de uma tsunami, do mar subindo, invadindo, ou a gente podia dizer da explosão de uma supernova no universo, que é a coisa mais poderosa, que libera mais energia em todo o universo. Agora, essas coisas, essas forças são nada em comparação à ira e à fúria de Deus. Em Apocalipse 14, 10 e 11, João vai ao extremo do idioma humano para tentar fazer nós perceber, temos um tênue visão do que é a fúria e a ira de Deus. Não é a fúria de algo que ele criou, é a fúria do Criador. João diz assim: eles beberão do vinho da ira de Deus, que é misturado em plena força no cálice da sua ira, e eles serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento e agonia subirá para todo sempre, e eles não terão descanso nem de dia nem de noite. Nada é mais temeroso do que a realidade, a imaginação e a perspectiva da fúria de Deus onipotente, em que seu poder não tem limite. Então nem a sua fúria, nem a sua ira eterna, implacável, onipotente, inimaginável e justa, porque todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é a consequência do pecado. A menos que você deixe isso claro na cabeça de cada pessoa, isso não seja caro e profundo no seu coração, isso tem que tocar as nossas emoções. A menos que isso aconteça, o amor de Deus para você, como é para a maior parte da igreja hoje, será reduzido a um sentimentalismo. O amor de Deus hoje não é mais do que um sentimentalismo, queridos. É uma mera assistência para os nossos planos. Eu tenho um plano de casar, eu tenho um plano de fazer família, eu tenho um plano de trabalhar. Para mim o amor de Deus é uma coisa que me ajuda com essas coisas. É mero sentimentalismo piegas. Quando a Bíblia fala sobre o amor de Deus, ele diz: esse amor nos livra da fúria e da sua ira. É isso que é o amor de Deus. Nos livra de algo muito maior do que todas as coisas que compõem essa vida. Sem isso, o amor de Deus e a sua graça não será um tesouro infinito para nós. Será tão pequeno quanto ela é na igreja dos nossos dias. E a falha em entender e sentir no próprio coração essas 4 verdades que explodem o sola gratia: a pecaminosidade do pecado, o julgamento de Deus, e, em terceiro lugar, a inaptidão do homem. Só quando você enxerga tudo que a pecaminosidade do homem é, tudo que a fúria e a ira de Deus contra o pecado é, e, em terceiro lugar, a inaptidão do homem diante disso. Nossa cultura tem nos ensinado que a humanidade pode fazer qualquer coisa, e nós acreditamos nisso. Temos uma ideia de que precisamos da graça divina no máximo como um auxílio, mas que nós no final é que vamos resolver as coisas. Consideramos que sempre é possível corrigir nosso relacionamento com Deus, quando e onde nós quisermos. As pessoas vão convencer outras pessoas disso, mas elas já são convencidas. É por isso que você nunca vê ninguém escandalizado com isso.
na igreja. Você não vai ver pessoas escandalizadas com as doutrinas que negam as verdades da graça. Você pode agora resolver seus problemas com Deus. Ou você pode fazer isso amanhã, você pode fazer isso depois da manhã, porque é uma questão de você querer. Você pode querer, se amanhã você quiser, você vai poder amanhã. Se depois da manhã você quiser, você vai poder. Ninguém fica chocado, revoltado, porque é óbvio. Nós mesmos achamos, vamos tomar conta desse problema na hora que nós quisermos, na hora que nós acharmos próprio. Aqueles que pensam assim não conseguem apreciar a doutrina bíblica da inaptidão do homem, se sentem ofendidos. Portanto, eles não podem entender a graça de Deus. Eles não podem entender a doutrina da inaptidão do homem. Um outro nome dessa doutrina é o que Lutero preferiu usar. Eles não podem entender a escravidão da vontade. Porque senão um homem não pode resolver na hora que ele quiser e tomar a decisão na hora que ele quiser, com respeito a isso. Isso é verdade diante da declaração de Paulo, de que não há quem busque a Deus, como está em Romanos 3,11. A razão que não há porque ninguém busca a Deus é que a parte da obra soberana de Deus no coração de Deus, ninguém deseja Deus. Não é que nada externo impede o homem de buscar a Deus. Quer dizer que o homem quer buscar a Deus, mas então alguma coisa impede. O diabo não impede o homem de buscar a Deus. Nada impede o homem de buscar a Deus. O homem não deseja Deus. O homem, a sua mente é inimizade contra Deus. Ele ama a escuridão. Ele não vai buscar pela mesma razão que bandidos não buscam a polícia. Ele não vai buscar porque é a última coisa que ele quer. A última coisa que ele quer é estar diante. Ele é o Deus da sua própria vida. Essa questão tem sido amplamente discutida na história da igreja e foi o assunto principal de todos os debates quando o evangelho estava em perigo. Hoje quase isso virou a norma da igreja, mas o grande debate entre Agostinho e o monge britânico Pelágio era sobre a escravidão da vontade. Se alguém acredita que o homem tem algum tipo de liberdade sobre o pecado, sobre a sua própria natureza, essa pessoa não acredita na graça, não importa. Ela pode dizer, eu acredito na graça, eu acredito que o homem tem um livre-arbítrio, acredito que o homem, quando ele quiser, se ele quiser, essa pessoa não acredita na graça, não acredita na graça que a Bíblia diz. Esse foi o debate de Agostinho com Pelágio, mas você vê, Paulo está falando sobre isso não como um tema periférico, está sobre o anátema de Deus. Esse foi o debate da reforma entre Martinho Lutero e Erasmo. A Igreja Católica mandou Erasmo escrever o livro do livre-arbítrio, e Lutero respondeu com a grande obra chamada A Escravidão da Vontade. A escravidão da vontade. Sem essa terceira coisa, a visão clara da inaptidão do homem, o homem não acredita na graça, não no que a Bíblia está dizendo sobre a graça. E depois, você vê, houve o grande choque entre Armínio e seus discípulos e aqueles que estavam defendendo as doutrinas da reforma, as doutrinas que Paulo está pregando em Romanos, Gálatas. Sempre o debate era esse, sempre o evangelho é perdido nesse ponto, sempre a graça é abandonada aí, mas nem Pelágio, nem Erasmo de Roterdão e nem Armínio diziam que não acreditavam na graça. Eles diziam que acreditavam na graça, mas é óbvio que não. É por isso que Agostinho se levantou, é por isso que Lutero se levantou com Erasmo, é por isso que houve em Dort responderam às 5 perguntas que foram feitas, porque todas elas minavam a graça de Deus. Esse sempre foi, contudo, a mais profunda, a mais significante, eu diria, resposta a isso, vem de Jonathan. Eu já disse que todos os assuntos, se Jonathan Edwards falou, ele foi o mais profundo. Há uma obra de Jonathan Edwards chamada assim, Os Puritanos. Às vezes a gente dá um título rápido, assim, Free Will, que chamam a obra dele, mas na verdade não era assim. Puritano nem no título era econômico. O título da obra é Uma cuidadosa e rigorosa pesquisa sobre as noções prevalecentes quanto à liberdade da vontade humana. Você não vai ver nada mais profundo, bíblico. Então, a falha em entender, em sentir em seu próprio coração essas 4 coisas esvaziam toda a palavra de alguém que diz que acredita no sola gratia. Primeiro, a pecaminosidade do pecador. Segundo, o julgamento de Deus, sua ira e fúria infinita, por causa daquela definição de pecado, como nós vimos. Em terceiro lugar, a inaptidão do homem. Em quarto lugar, a liberdade soberana de Deus. Se alguém tem dificuldade sobre a pecaminosidade, sobre a ira e a fúria infinita de Deus, sobre o pecado,
o pecado sendo algo contra aquelas coisas que nós vimos sobre Deus, e depois tem dificuldade sobre a escravidão da vontade, ou a inaptidão do ser humano, e por último, sobre a liberdade soberana de Deus. Essa pessoa pode falar sobre graça. A igreja, como eu disse, a igreja medieval acreditava na graça, dizia acreditar na graça. Eles não queriam ser hereges, nem falavam que eram hereges, mas eles tinham um conceito de graça totalmente humanista. A soberana liberdade de Deus é a quarta coisa, que não deve ser só crida, deve dominar nossos corações para a gente falar que a graça é maravilhosa, que a gente de fato crê somente na graça. Nós vivemos em dias de múltiplos direitos humanos. A quantidade de direitos humanos é tão grande, e a maioria das pessoas considera erroneamente, por causa disso, que Deus nos deva algo. Se nós temos tantos direitos, Deus também nos deve, como eu disse, a salvação, ou pelo menos a oportunidade dela. Mas na argumentação sobre a graça, a qual nós nos referimos no início, você só pode falar sobre graça se você não merece nada de Deus, a não ser sua justa fúria e ira. Então ele mostra um surpreendente favor, mas ele não tem que fazê-lo para ninguém, por causa de ninguém. Se ele fosse obrigado a ser gracioso, a palavra graça já está no lugar errado. A graça é sempre para quem merece o oposto. Então a salvação seria baseada nos méritos, ao invés do sola gratia. Não é só que a graça é importante, é que é ela sozinha. É isso. Quando dizemos que Deus não é obrigado a ser gracioso, nós estamos falando do quê? Deus é soberano na salvação. Essa é a quarta coisa. Quando falamos sobre a soberania de Deus, o capítulo mais importante da Bíblia, eu diria, é o capítulo 1 de Efésios. A maior parte dos cristãos está ciente do ensino de Paulo sobre a graça em Efésios 2, mas aquilo você não vai entender claramente se você começa a ir. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim em Efésios 2, 1 e 2: e vos ficou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando você pensa na graça, você pensa muito em Efésios 2. Por exemplo, o versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Jesus Cristo. O que a maioria não percebe é que no capítulo 2 está falando sobre graça, está vendo? Pela graça sois salvo, pela graça vocês são feitos por Deus, vocês são criados em Jesus Cristo, pela graça. Mas quem define o que é graça? É o capítulo 1 de Efésios. Paulo só está falando sobre graça no capítulo 2, porque ele já definiu, ele não deixou, a Bíblia não deixou que você definisse o que é graça, eu definisse o escopo, o alcance. Quem define é Deus. O capítulo 1 é do começo ao fim sobre a soberana graça de Deus. Qual a diferença entre Efésios 1 e 2? Os dois capítulos usam a palavra graça 3 vezes, os 2 capítulos. Mas o capítulo 1 olha para o assunto do ponto de vista de Deus. O que é a graça do ponto de vista de Deus? O capítulo 2 olha para a graça do ponto de vista humano. O que é a graça do ponto de vista humano? Como é que a graça toca o homem? O que a graça diz a respeito do homem? Você vê que o capítulo começa: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É aqui que ela toca, o homem estando morto. Mas o que é a graça do ponto de vista de Deus? Quando nós enxergamos o que é a graça, a definição de graça do capítulo 1, nós podemos compreender como a graça nos toca no capítulo 2. Esse vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. A coisa mais importante é que Paulo começa com Deus. Se você quer falar sobre graça, você começa com Deus. E só depois que você tem uma definição bíblica do que é a graça, você se dirige aos homens. Você não começa com os homens, com suas capacidades, com seus direitos, com qualquer coisa. Você tem que começar com Deus. Você começa com Deus. Ele destaca o papel de Deus, não só de maneira geral, mas ele destaca o papel de cada pessoa da Trindade no que é a graça de Deus. O papel do Pai.
que é o plano eterno e a eleição. Ele começa assim, em Efésios 1, de 4 a 6. Assim como ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Isso é graça. Graça é ter sido escolhido em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Isso é graça. É Deus nos predestinar na eternidade em Cristo, por amor a ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, só segundo a vontade dele. Para que propósito a graça opera? Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele começou a falar sobre a graça, ele começou a definir o que a graça é. Esses versos são uma das mais fortes expressões da graça em toda a Escritura, se não é o mais forte, pois eles nos ensinam que as bênçãos da salvação, que nós vamos celebrar hoje tomando a Santa Ceia, vem para algumas pessoas porque Deus determinou isso na eternidade, quando ele não devia a absolutamente ninguém, a não ser a sua implacável justiça de dar toda sorte de bênçãos espirituais. Nós vimos no domingo passado à noite como Paulo aqui era tão grandioso que ele ia falar sobre a graça do Evangelho, que a doxologia veio antes da declaração. Em todo lugar, a doxologia vem depois. Esse é o único texto que Paulo, quando pensou no que ia escrever, era tão grande, tão alto, que ele começou com a doxologia. Ele teve que expressar a doxologia antes de dar essas bênçãos àquelas pessoas. E somente por essa razão, porque ele quis na eternidade, por causa de Cristo, para a sua glória. Muitas pessoas hoje não gostam dessa doutrina, porque elas pensam que não é justa. Você vê, porque elas começaram a pensar no ser humano, na sua dignidade, nos seus direitos. E depois que eles pensam em Deus, essas pessoas, elas não enxergaram todas aquelas coisas que nós vimos. A pecaminosidade do pecado, a justa fúria e ira de Deus, a inaptidão do homem, e então eles têm dificuldade com a soberana salvação. Essas pessoas não podem falar sobre o sola gratia, elas não têm nenhuma base, é totalmente vazio. É isso que a igreja na Idade Média fez, é isso que a igreja dos Gálatas estavam começando a fazer, e é isso que a igreja de hoje fez abundantemente. Alguns negam francamente essas coisas. Acabou o evangelho, queridos. Nós não estamos falando sobre crescimento espiritual, sobre ser pessoas que... Nós estamos falando sobre o evangelho. Essa é a razão porque Paulo escreveu Romanos, Gálatas e Efésios. Você não pode diluir essas verdades para que o homem morto não fique ofendido e possa tomar uma decisão, para você e ele estarem debaixo do anátema de Deus. É o que Paulo está dizendo. Alguns admitem, como eu disse na história, a igreja medieval, os Gálatas, a igreja dos nossos dias, mas negam seus efeitos. Alguns apelam para aquela coisa ridícula de que Deus viu na eternidade quem faria algo bom, mas não há quem faça o bem. Como Deus poderia olhar para o futuro e ver as pessoas fazendo algo que merecesse serem escolhidas por Ele? É a negação, porque a escolha de Deus é soberana. Agora, é uma negação em segundo lugar, porque quem criou o futuro que Deus está olhando? O futuro são os decretos de Deus. Não existe um outro ser que está criando futuros para o qual Deus olha. E quando Deus olha para o futuro, o que é o futuro? De um homem morto. Eu não sou Deus, assim, eu não sou nem profeta, mas eu posso profetizar sobre um homem morto. Eu posso dizer exatamente o que vai ser do homem morto no futuro. Se você me botar um defunto na minha frente e perguntar assim, fale o futuro dele, eu falo. E eu vou sempre acertar. Ele vai ficar mais podre, ele vai ficar pior, até que os bichos vão comer tudo, o cheiro vai ficar insuportável, até que você vai ter horror de olhar para ele, até que ele vai virar pó, e eu não vou errar nunca. Não vou errar nunca nas minhas profecias sobre um homem morto. Qual é o futuro de um homem morto? A Bíblia diz, o homem se corrompe pelas concupiscências, está morto. Todo homem está piorando, e vai piorar até o inferno. Está morto, está apodrecendo, está se corrompendo como um cadáver, é a mesma palavra. Está se corrompendo pelas concupiscências da mentira.
Deus, ao olhar para o futuro de um morto, só podia ver o que você olha e vê no futuro de um defunto, a não ser que eu fosse poderoso para dizer para vocês, eu vejo o futuro do defunto. E o que você vê, Zemar? Eu vejo ele indo trabalhar, eu vejo ele casando, eu vejo ele tendo filhos. Como é que você vê isso? Porque eu vou ressuscitar ele. Ele não vai ficar morto. Eu vou dar vida a ele, eu tenho poder de dar vida a ele. É por isso que esse morto tem um futuro que não é ser comido de bicho, feder, até se tornar insuportável. Esse é o futuro de todo morto. E o morto não pode fazer nada, mas eu aqui que estou falando para você, o futuro dele, eu vou fazer ele viver. Então eu estou vendo o futuro dele, estou vendo ele levar a filha dele na escola, estou vendo ele se tornar avô, porque eu vou ressuscitar ele. Essa era a única forma de o futuro do defunto não ser o futuro de todos os defuntos. Mas como eu não posso ressuscitar um homem morto, ainda assim eu posso profetizar para vocês o futuro dos homens mortos. Eles vão feder, eles vão ficar insuportáveis, você vai ter que enterrar eles rapidamente. Eles vão virar um esqueleto e vão virar pó e vão sumir. É o futuro deles. Então mesmo, eu não preciso ter poder para olhar o futuro, eu posso sempre ler o futuro de um defunto. Alguém pode morrer agora, e se é a pessoa mais linda do mundo, você fala assim, não é linda? É linda, mas eu vou prever para você, daqui a um mês vai estar horrível. Vai estar horrível. O futuro de um defunto sempre é assim, sempre é igual, de todos. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele era uma boa pessoa, se ele era uma má pessoa, o futuro de todos é igual, de todos os defuntos. Então a única maneira de olhar para o futuro de um defunto e ver um futuro diferente, era se eu fosse uma espécie de pessoa que pudesse dar a vida. E se eu falasse para você que o futuro daquele defunto ia ser andar, casar, ter filhos, ser avô e viver uma vida longa, você ia dizer, está maluco, o cara está morto. A única hipótese seria dizer, eu vou dar vida a ele. Ou quem sabe eu dissesse para você assim, eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou dar vida a ele, uma vida não só igual ele tinha antes de defunto, eu vou dar uma vida a ele que não acaba nunca mais. Então eu vou falar para vocês o futuro dele daqui a 1 bilhão de anos, porque eu estou criando esse futuro. É isso. Alguns ignoram a doutrina, mas é difícil ignorar a eleição, pois ela está nos alicerces de todos os livros da Bíblia, de todos os lugares. Ela é decisiva. Você tira ela e você perdeu o Evangelho. Não, queridos. Não é algo que você... a dificuldade, como eu disse no início, se alguém não compreender totalmente esses mistérios da eleição divina, não, o fato é que se alguém acabou, se ele nasceu de novo, se a inimizade acabou, quando ele olhar para todas essas coisas, Efésios 1, ele vai se prostrar em adoração e vai o quê? Vai haver doxologia e não revolta. A revolta, o não entender, o achar Deus errado, Deus injusto, é evidência de que ele é um inimigo de Deus em sua mente ainda. Quando Paulo ia escrever sobre isso, ele começou com doxologia. Bendito seja Deus, que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então ele começa, porque Ele nos predestinou, Ele nos escolheu. Você vê isso que um coração regenerado faz, entendeu? A graça, o sola gratia, sem a prévia eleição, assim, todo o futuro que Deus podia ver, era os seres humanos sendo corrompidos pelas concupiscências do engano, é o futuro de um defunto. E ainda assim, você vê que o que é o futuro, senão aquilo que Deus decretou. Esse é o papel do Pai. Eu não posso falar sobre isso, esse é o capítulo mais profundo da Bíblia, não é? Junto com Romanos 8. Mas Paulo começa a definir o que é a graça. Quando ele falar sobre a graça no capítulo 2, do ponto de vista do homem, ele começa com os homens. Ele começa assim, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É assim que começa a graça em respeito ao homem. Não é nada sobre o que o homem faz, começa com ele morto. E depois Paulo fala sobre o papel do filho. Graça fala sobre o que Deus faz. A eleição não é a única coisa que Deus fez como expressão da sua graça e salvação. Segundo o padrão trinitariano deste capítulo, o que Deus fez por meio de Jesus Cristo foi redimir um povo eleito ou escolhido.
e isso flui da sua graça. Então Paulo continua falando sobre o que Deus faz, mas agora ele está falando sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele diz, no qual que é em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Segundo o quê? A riqueza da sua graça. Agora é a obra do Filho, pela graça, por aquilo que o Pai determinou na eternidade. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. A razão pela qual a redenção é particularmente associada a Cristo é que ela é um termo comercial, era um termo de alguém comprar um escravo e libertá-lo. Alguém que não podia fazer nada por si mesmo. E ele nos redimiu. Para levar a efeito essa ilustração, Paulo usou essa palavra, aquilo que acontecia com os escravos, em vez de sendo escravos e não tendo nenhuma capacidade de libertação, precisarem de um redentor, e ele oferece um pagamento que é o único pagamento em que a justiça de Deus diz, vale mais do que a dívida. Enquanto o inferno nunca vale mais que a dívida, e por isso ele não acaba, o valor infinito de Cristo é tão grande que o preço pago vale muito mais do que a dívida. Então ele não compra só a libertação da condenação, mas a glória final para cada um desses. Então Pedro diz, quando ele fala sobre a redenção, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram comprados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18, 19. Charles Wesley, que é um dos grandes compositores de hinos cristãos, ele expressa isso poeticamente assim: há muito meu aprisionado espírito jaz, prisioneiro do pecado e da noite, da natureza. Teu olho difundiu um rápido raio, então eu acordei da morte, acordei da masmorra e a luz brilhou, minhas cadeias caíram, meu coração foi liberto e feito de novo. Levantei e então comecei a te seguir. Você vê que quando o homem levantou, foi quando tudo já estava feito. Sabe, tudo, você vê, o seguir, levantar e seguir foi só o efeito do que Deus fez, o efeito. E por último, o apóstolo Paulo fala sobre a graça, o papel do Deus Espírito Santo. Paulo então em Efésios 1 define o que é a graça, só então ele diz, pela graça sois salvos, para que não houvesse nenhuma dúvida sobre o que é isso. Ele começa a falar sobre a graça no capítulo 2, a partir, vamos olhar para a graça a partir de nós, então vamos começar mortos em delitos e pecados, é assim que ele começa, estando vós mortos em delitos e pecados, mas aqui ele está falando sobre a graça do ponto de vista de Deus. A terceira expressão da graça soberana de Deus é enfatizada na obra do Espírito Santo. Nós estamos estudando isso há meses, e vamos parar, longe de esgotar a obra do Espírito Santo na salvação do homem, que implica ao indivíduo a salvação planejada por Deus Pai. Ele aplica a salvação planejada pelo Pai e feita pelo Filho, alcançada pelo Filho. Então, a partir do 11, Paulo começa a falar assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate, até a nossa glorificação da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então a palavra herança, no verso 11, parece descrever a mesma coisa que a palavra que Paulo usa no verso 14, no verso 4, a eleição de Deus, mas a ideia é totalmente diferente, não é? No 4 é a escolha predestinadora de Deus em Cristo. No verso 11, a herança se refere ao que os teólogos denominam do chamado eficaz do Espírito, aquilo que o Espírito fez inicialmente, começando a aplicar a salvação determinada pelo Pai, comprada pelo Filho nas nossas vidas, e ele se torna o penhor até o momento final, ou seja, ele é a garantia de que eu vou ser glorificado.
Ele aplica tudo que o pai planejou e o filho fez, e garante que vai levar isso até a glorificação. Isso é que o Espírito Santo faz nos pecadores moribundos. Primeiro ele vai lá, estando ali mortos, e ele sopra a vida, e ele dá um coração para crer, ele regenera o homem, e dá um coração para crer. E agora nós estamos vivos, como eu disse, eu posso prever o futuro de um defunto, e eu só podia prever um futuro diferente para o defunto. Ele vai casar, ele vai viver, se eu pudesse dar vida a ele. É o que o Espírito faz. A parte dessas 3 graciosas ações: o ato de Deus eleger e predestinar, a obra de Cristo em morrer, expiação, propiciação, justificação, e a operação do Espírito Santo em chamar e levar até a glorificação, ninguém seria salvo. E aqui terminou a salvação. Nada mais foi acrescentado. Paulo está definindo essas ações por causa da graça soberana de Deus. Assim, mesmo o pior dos pecadores, como ele mesmo se designa, pode ser salvo graciosamente, soberanamente, sabe, através da fé concedida. É algo que Deus começa, é algo que Deus termina. Deus começa na eternidade, nos predestinando. Deus termina no fim, com o Espírito Santo nos levando para contemplarmos finalmente a Deus, então sermos glorificados. Não houve nenhum lugar, em nenhum momento em que o ser humano acrescentou ou participou disso, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou; aos que chamou, esses também justificou; e aos que justificou, esses também glorificou. O que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como nós falamos até aqui, e vamos continuar meditando, se alguém alterar alguma coisa aqui, se alguém acrescentar alguma coisa aqui, se alguém alterar a ordem da justificação e da santificação, de tal maneira que essa ordem é alterada exatamente para o ser humano ter uma participação e não seu efeito, se a obra não começa com Deus e não termina com Deus, não há graus de separação entre um verdadeiro e um falso evangelho. Não existe um verdadeiro evangelho, um evangelho mais próximo do evangelho e um pouquinho mais distante, até que um está totalmente herege. Não existe. Paulo está dizendo: se alguém pregar outro evangelho, seja anátema. Anátema. O único caminho pelo qual o pecador pode escapar do inferno é essa obra da graça de Deus. Obviamente, o maior interesse de Satanás, hoje na igreja, em todos os tempos, é confundir, enganar, distorcer o evangelho. O maior interesse de Satanás não é a violência, não é a morte, não é o assassinato, não é a pobreza. O maior interesse de Satanás é destruir distorcer essa verdade de Deus, porque o falso evangelho não salva. Não é que o falso evangelho deixa você fraco espiritualmente. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus para a salvação. O falso evangelho não tem poder nenhum para quê? Para a salvação. Quando a gente fala sobre o poder, o dinheiro verdadeiro tem poder de compra. Você pode comprar qualquer coisa, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem. Ele tem um poder, porque ele é verdadeiro, é um dinheiro. Você vai lá na loja, dá, e a pessoa te dá o que você quer. Pode ser um barco, pode ser uma Ferrari, um avião, ou 1 quilo de feijão. Não importa, o dinheiro tem um poder de compra. E o dinheiro falso tem um pouco poder de compra? Tem menos poder. Ele não tem poder de compra. Ele é um engano, é uma fraude. Não importa se ele é muito falso, não existe dinheiro muito falso, só existe dinheiro verdadeiro e dinheiro falso. Paulo está dizendo, só existe evangelho verdadeiro e falso, e não há graus de separação, como não há graus de separação entre o dinheiro verdadeiro e o verdadeiro e o falso lá, vários dinheiros intermediários, não existe intermediário, não existe. Os evangélicos, então, como eu disse no início, nós temos que terminar, não negavam a graça na época de Lutero, não negavam aqui nos Gálatas, mas eles negavam totalmente a graça de Deus, porque eles não tinham essas verdades, que é a base de você falar sola gratia e ela ser verdade, a pecaminosidade do homem, o que ele é, o que ela é de verdade, como ela é totalmente contra Deus, daquelas formas que nós vimos, como isso faz o homem estar debaixo da ira e da fúria infinita do Deus onipotente, a inaptidão do homem e a soberania de Deus para salvar. É isso que a graça é isso que Paulo descreve em Efésios capítulo 1 e o início de Romanos, sobre a condenação do homem, a graça de Deus. E quando o homem vai falar sobre a graça, quando vai falar do ponto de vista do homem sobre a graça, ele começa com um homem morto.
em seus delitos e pecados. Os evangélicos, então, não querem ser hereges, mas isso não importa o que você quer, o que você não quer, o que importa é o que você é. Não importa se as pessoas em Gálatas, na igreja dos Gálatas, naquela região, queriam ser hereges, eles estavam, de fato, Paulo está dizendo, eu me espanto como vocês depressa saíram do evangelho para um outro evangelho, mas não existe outro evangelho. Se o anjo pregar um outro evangelho, seja anátema, e se algum de nós, mesmo apóstolos, pregarmos, seja anátema. Quando os reformadores falavam então a respeito do sola gratia, é sobre isso que eles estavam falando, é sobre isso que as pessoas falam hoje quando falam sobre a graça. Se não é, elas não estão falando o que Paulo estava falando, nem o que a Bíblia fala, nem o que os reformadores falavam. Mas é óbvio que a pessoa pode continuar usando a palavra graça. Maravilha, que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Sair da graça é sair do evangelho. Não existe o evangelho sem a graça. Essas doutrinas, você vê, não são doutrinas periféricas. Ela define se você está no evangelho ou fora do evangelho. E quando ele fala, vocês saíram, eles não falam nem do evangelho, ele não fala nem do evangelho, saíram daquele. Vocês não estão mais, uma pessoa não pode estar numa relação com Deus de fato, sem essa verdade. Eu me admiro como vocês se afastaram daquele, não de uma doutrina, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Eu disse isso aqui, a palavra que ele usa é virado avesso, uma coisa totalmente oposta, não existe graus aqui, isso se torna um grande esforço de Satanás. Para quê? Para que muitos digam naquele dia, nós não profetizamos no teu nome, nós não cultuamos, para aquele dia malditos, anátemas, essa é a palavra que Paulo está usando, anátema. O apóstolo Paulo aqui não hesita e nem reluta em usar isso. Ele começa esses versos severos, essa declaração feroz de punição divina, e ele dá um duplo anátema. Francamente, esse tipo de linguagem nunca teria lugar na nossa igreja, na igreja da nossa geração, porque nós diluímos tanto o evangelho, para que ele salve todo mundo, para que qualquer espécie de evangelho seja aceita. Nós, se fôssemos o Banco Central, daríamos um jeito para todo dinheiro falso valer alguma coisa. Nós nunca teríamos essa linguagem. Nós vivemos uma geração pós-moderna, ninguém deve condenar ninguém, ou qualquer coisa sobre condenação. Essa passagem de Paulo é extremamente perturbadora para a mente da nossa geração, porque ele começa a falar sobre a graça de Deus, sobre o Evangelho, e ele pronuncia um duplo anátema sobre quem distorce qualquer coisa no Evangelho. É perturbador, porque nós somos tolerantes, mas é necessário aqui, porque essa igreja não estava correndo o risco de ser uma igreja fraca espiritualmente, como baixa teologia, mas uma igreja falsa. E a pessoa que se diz cristã, que não acredita nessas verdades que definem o Evangelho, não estão sob o perigo de serem cristãos fracos, mas de falsos cristãos. A maldição no Velho Testamento, todas as maldições na Bíblia são pronunciadas por Deus. Só Deus pode amaldiçoar, e só Ele pode bendizer, só Ele pode abençoar de verdade. Você vai ver isso tanto no Velho como no Novo Testamento. E a maldição é sempre estar debaixo da ira e da fúria de Deus. Quando Jesus amaldiçoou uma figueira, como é que eles encontraram a figueira no outro dia? Seca, morta. Maldição sempre é morte. Quando Deus pronunciou sua maldição sobre Adão e Eva, agora vocês vão para o pó, agora a terra não vai produzir. Aquilo lá que Jesus falou era um símbolo sobre a maldição sobre Israel. Só Deus amaldiçoa e abençoa. E como nós estávamos mesmo na quinta-feira, falando sobre outro assunto, Paulo pronuncia um outro anátema, ele diz assim em 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, ou seja, seja um vaso da destruição, esteja debaixo, preparado para a fúria e a ira de Deus. É o que ele diz. Isso para a gente é terrível, porque nós não gostamos dessa linguagem. Agora eu quero acabar e você tomar Santa Ceia, você pense, se você fala para mim assim, como é que melhor se define a maldição? É difícil, é mais fácil você definir o que é a bênção. E você pensar, a maldição é o exato oposto. A maior bênção na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, está em Números 6, 23 a 27, é a bênção de Arão. Ela é falada às vezes até no final dos cultos hoje, é maravilhoso, é assim, sempre que terminava o trabalho no tabernáculo, essa bênção era dita, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Números 6, 20. É uma ordem de Deus. Vocês vão abençoar Israel assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa é a estrutura. Há várias... ela segue uma forma poética chamada paralelismo, mas há várias formas poéticas na Bíblia, né? Tem a antitética, que fala as mesmas verdades de maneira contrastante, e tem uma que é ascendente, que é a sintética, ou seja, fala a verdade, depois fala de uma maneira maior, e maior. Aqui está usando o paralelismo, ou seja, é a mesma coisa dita de várias formas diferentes, para que você tenha uma compreensão melhor. Essa é a bênção aqui. As palavras querem dizer a mesma coisa. 3 estrofes com 2 elementos em cada: abençoar e guardar, porque elas querem dizer a mesma coisa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e seja gracioso para contigo. Deus fazer o rosto dele resplandecer sobre nós é ser misericordioso, gracioso, prazeroso. É por isso que a Bíblia diz que Deus virou a face para Cristo. Não haveria misericórdia para ele lá, haveria a fúria e a ira de Deus quando ele estava na cruz. E levantar o seu rosto sobre ti e te dê a paz, porque quer dizer a mesma coisa. O que é ter paz com Deus? É quando ele mostra a sua face. É por isso que Moisés queria ver a face de Deus, Israel queria ver a face de Deus, mas não podia. Mas o homem nunca pode ter a paz final de Deus se ele não pode ver a face de Deus. É por isso que nós vemos a glória de Deus na face de Cristo, e é por isso que quando finalmente você puder ver com seus olhos a face de Cristo, você vai ser transformado e glorificado. Então o Senhor te abençoe significa o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É a mesma coisa, é paralelismo. Isso é o que Moisés desejou. Ver a face de Deus é essa esperança escatológica final, como está em 1 João 3,2, amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Mas o objetivo aqui meu, para nós encerrarmos, não é falar sobre a bênção, essa é a bênção, mas é falar sobre a maldição, sobre o que Paulo diz que está sobre qualquer um que distorça o evangelho da graça de Deus, como estava acontecendo na igreja dos Gálatas. Se nós não entendermos isso, o estudo de Gálatas vai ser inútil para nós. Não é uma questão de crescimento espiritual, mas maturidade. É questão de estar sobre o anátema de Deus ou não. Então você viu que é a bênção de Deus. Como eu disse, é difícil nós expressarmos o que é a maldição de Deus. É mais fácil entendermos o que é a bênção. E agora você fale a bênção ao contrário. Essa é a maldição. Então esse texto ao contrário a bênção é: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então qual é a maldição suprema? É o oposto: que o Senhor vos amaldiçoe e vos abandone. Você vai ver que é exatamente o que Deus fez com Cristo na cruz e que vai fazer com o homem finalmente. Que o Senhor vos amaldiçoe e abandone, que o Senhor possa mantê-lo na escuridão e te dê apenas julgamento justo, sem graça e misericórdia. Que o Senhor vire as costas para ti e remova a tua paz para sempre. Essa é a maldição. Esse é o anátema. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que a Bíblia diz em Mateus 7,23, eu direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos. Ou então em Mateus 25,41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas ele vai dizer para os que estão em Cristo: vinde benditos do meu Pai. Você vê, ou alguém é maldito ou bendito. A palavra maldito usada aqui, usada sempre, é a mesma palavra que Paulo está usando: anátema. Anátema. E a melhor definição, como nós vimos, é que o Senhor vos amaldiçoe e abandone. Essa é a definição do inferno e a definição do que Cristo experimentou na cruz, que nós vamos cear agora. Que o Senhor possa mantê-lo na escuridão e te dê apenas julgamento justo, sem graça e misericórdia. Que o Senhor possa virar as costas para ti para sempre e remover a tua paz para sempre. É por isso que Deus virou as costas para Cristo. Então, você precisa entender que tudo que Gálatas está falando sobre o Evangelho é sobre um anátema, sobre esse duplo anátema. E o que é o anátema?
Maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo eu vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vós já recebestes, seja anátema. Vamos ficar de pé. Que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono do céu e vem para